Eu já estive em situação, por exemplo, de estar numa reunião com 8 homens, eu a única menina, para falar o que estava acontecendo e mesmo falando o que estava acontecendo, eu fui desacreditada. Eu acho que todas as meninas, meninos, enfim, todo mundo do ambiente profissional tem que ter o foco em levantar da cama todo dia e falar assim, hoje eu vou fazer o melhor que eu posso fazer dentro daquilo. Construir leva tempo. A gente não constrói uma casa do dia para a noite. Você tem que ir colocando tijolo por tijolo. Estamos em mais um Arc Talks, podcast da Arquilock que fala sobre tecnologia e inovação. E o mês que reforçamos a força da mulher no mundo de tecnologia. Eu sou Andréa Rivetti, CEO e fundadora da Arquilock. Bom, vamos lá. Vou começar agradecendo também, em nome da Arquilock. E eu sei o quanto nossa agenda é corrida, mas super obrigada por estarem aqui com a gente. São duas mulheres, grandes mulheres no mundo de tecnologia. Então vai ser muito interessante, muito importante a gente conhecer um pouco das jornadas de vocês e a gente bater esse papo descontraído e aberto aqui sobre mulheres no mundo de tecnologia. Então acho que primeiro, assim, para a gente começar, eu queria entender um pouquinho como que vocês entraram nesse mundo e quais foram os desafios que vocês passaram. Então vamos lá, vou começar falando. Obrigada pelo convite, agradeço estar aqui com vocês. Eu entrei na tecnologia na época, quando eu vim da Bahia para cá, para São Paulo, com 14 anos. E o intuito era estudar. E na época a gente ouvia muito falar assim, faça seu curso de informática, só pague o material didático. E nessa eu acabei entrando numa escola de informática, fui fazer lá inicialmente meus cursos de DOS, WordStar, Lotus e DBase, e comecei a me apaixonar pela área, e a partir daí comecei a dar aulas na escola que eu estudava, para continuar estudando, então a gente fazia uma troca. E desde então eu trabalho com TI, nunca mais larguei a TI. Tudo bem que os meus pais nunca entenderam, né? A minha mãe ainda fala, nossa, mas o que é TI? Você trabalha com o quê? Eu chego aqui e vejo você falando com o computador, não conversa com a gente, é só o computador. Com quem você conversa no computador? Então eu entrei na TI por meio de escolas de informática, que na época tinham essa tendência de vender cursos. E a partir daí eu levei a sério os cursos, entrei numa multinacional, que na época era a Xerox do Brasil, e lá foi bem próximo aí do ano 2000, do bug do milênio. E aí, como eu já conhecia um pouco de TI, já estudava, acabei participando desse projeto de migração e estou aqui até hoje, graças a Deus. E você passou por muitos desafios, como é que foi essa sua jornada? Sendo mulher, e eu acho que hoje você é uma grande líder, grande parte dos seus liderados devem ser homens. Isso em algum momento pesou para você? Me conta um pouquinho da sua experiência. Assim, às vezes, quando a gente não fala muito sobre o tema, isso acaba sendo muito inerente, né? Então, como eu já entrei na TI, já era um universo muito masculino, muitos dos desafios que eu passei, eu não percebia, eu não me dava conta que em dado momento eu estava sendo desacreditada, a minha palavra não estava sendo considerada, ou que eu não era suficientemente técnica para fazer determinada abordagem. Então, eu comecei a perceber isso quando a minha maturidade na TI foi aumentando. E é difícil ainda, não vou falar que foi difícil, porque é difícil, ele ainda é um universo totalmente masculino, né? Agora, com a nossa chegada aí na liderança feminina com esse movimento, tem se expandido a participação de mulheres, mas eu passei por situações inusitadas. Já estive em situação, por exemplo, de estar numa reunião com 8 homens, eu a única menina, para falar o que estava acontecendo e mesmo falando o que estava acontecendo, eu fui desacreditada. A gente precisou passar por um processo grande para constatar que o que eu estava falando naquele momento era de fato uma relevância. Então, é muito difícil quando você para realmente para analisar o que acontece no mercado de trabalho. É muito comum também eles falarem, né? Ah, mas você não é técnica. Ah, mas você não sabe fazer. Então, às vezes a gente tem que desenvolver até uma certa rispidez no começo de carreira. Sem dúvida. Para poder colocar nossa posição e fazer a gente ser ouvida. Não é por uma questão de falta de empatia ou de falta de relacionamento, mas é pela exigência de ter a oportunidade de ser ouvida. Eu não posso perder esse gancho. Eu já tive o apelido de Claudião. Sério.
Eu imagino que eu passei por grandes desafios, eu acho que existe um pouco aí, quando a gente entra nesse mundo, da coragem do inocente. E é isso que você falou, a maturidade que faz com que a gente perceba e enxergue depois do que passou, quantos desafios a gente passou. Por quantas situações nós passamos e que na época aquilo era normal, porque fazia parte de um propósito maior, que é fazer dar certo, é ter sucesso. E realmente é árduo, né? Uma mulher está trabalhando, existe toda essa questão de credibilidade na fala, mas que você só reconhece e enxerga isso com a maturidade. E eu brinco que, quando eu falo coragem inocente, que quanto mais a gente sabe que existe esse tipo de situação, a gente também vai ficando mais ríspida, vai se protegendo mais. Então, é um processo que realmente acontece. Eu passei por isso. Agora vamos conversar eu acho que obrigado pelo convite. Agradeço a Arquiloc aí por mais um convite. O cenário aqui tá bonito, gente. Tô me sentindo um programa de televisão. Então, assim, tô até meio nervosa aqui que tô sentindo um programa de televisão. Mas, assim, contando um pouco da minha história, né? Eu acho que eu muito mais fui escolhida pela TI do que a TI me escolheu. E aí, falando para quem está assistindo, eu acho que a gente tem que ficar atento a todos os pontos da nossa vida, inclusive as meninas. E muitas vezes as meninas não consideram uma carreira técnica para elas, porque elas não foram criadas e não tiveram tanto contato e incentivo com relação a isso. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história, quem sabe não inspira pelo menos uma pessoa, né? Meu primeiro mentor de carreira foi meu pai, porque eu morava numa cidade muito pequena e o meu pai era mecânico. Então, mecânico, chegava sujo de graxa em casa, aquela coisa toda. E ele morria de medo do meu irmão ser mecânico. Porque como ele não tinha estudado na profissão, ele achava que se meu irmão se interessasse muito por aquela coisa também, ia seguir uma carreira de não estudo. E aí ele nunca levou o meu irmão na oficina. Mas eu, como a filha mais nova, 10 anos mais nova, ele falou, vou levar ela que não vai ter perigo. Se ele soubesse, né? E aí levava, a gente entrava debaixo de caminhão, começava a fazer investigação de coisa técnica, aquelas coisas que meu pai nunca me limitou nesse sentido. Nunca disse, você será, porque nem tinha essa consciência, uma cidade pequena, eu nunca tinha visto um computador na minha vida, mas nunca me limitou. E aí encontra a oportunidade, né, com atenção. Eu queria muito ter uma carreira, eu queria muito sair da cidade pequena e construir um negócio diferente das oportunidades que eu tinha lá, que era ser babá ou professora. E são duas profissões super nobres, mas eu queria uma carreira executiva. E meu sonho era ser jornalista. Era o sonho de vida. Então, veja bem, eu nunca tive a tecnologia como o meu centro de carreira. Tendo o sonho de jornalismo, e a minha mãe morria de medo de eu ser jornalista, porque achava que eu ia ser aquela jornalista sensacionalista, que saía correndo atrás do assalto, aquela coisa toda. E aí eu comecei a estudar e a minha mãe faleceu no dia que eu ia prestar o vestibular para jornalismo. E aí, dada a história triste, que eu conto melhor lá no meu TEDx, não é o ponto aqui, mas quando você perde alguém, né, e acho que quem está ouvindo pode se identificar com isso, tudo fica muito suspenso. Né, a sua vida fica muito suspensa e eu fui pelo caminho ali que era mais fácil. Bom, resumo, eu participei de uma palestra de um colégio técnico, que na época era mecatrônica, que eu mal fazia ideia do que era. Eu cheguei para o meu pai e falei, pai, quero estudar computador. Já dito que você não sabia nem explicar, porque eu nunca tinha visto um computador. Não tinha computador na minha casa naquela época. Quando eu empreendi, eu comecei a mesma coisa. Exatamente. Eu não conhecia. Eu falei, quero estudar computador. Foi meio que assim também. Exatamente. Na nossa época, a barreira era maior ainda. E às vezes era até falta de consciência, que é exatamente o que vocês falaram. E aí meu pai me olhou assim como se fosse um ET de duas cabeças, né? Aquele negócio assim. Mas eu sempre tive uma família muito abençoada. Falou, vai, estude. Meu irmão, que era mais velho, me incentivou e ali fui estudar. Cheguei na sala de aula e aí é importante a gente ter essa consciência, né? Quando você está, e hoje eu tenho muito mais do que naquela época, lógico, né? Quando você está numa posição de minoria, você está numa posição de holofote. É que nem essa luz aqui desse estúdio. Estão sempre te julgando por alguma coisa. Então, eu estava numa sala com 37 meninos e 3 meninas. Então, pro bem e pro mal, e acreditem, gente, também tem oportunidades em ser minoria. Você só tem que saber identificar. Você tem que saber lidar também, né? Exatamente. Então, eu chegava e falava assim, gente, eu tô com uma vontade de chupar um house hoje. Vinha 37 house na mesa. Então, assim, era super paparicado. Por outro lado,
Se eu fosse bem em matemática, era porque eu era mulher. Olha, fui bem em matemática, que diferente. Mulher. Se eu fosse mal em matemática, não serve para coisa. Não tem pensamento sistêmico. Porque é mulher. Na época eu nem era, né? Porque a gente não fica velha, a gente fica loira. Eu era morena na época, inclusive. Aí o que aconteceu foi, eu fui estudando ainda com o sonho de ser jornalista, mas ali adormecido por conta de tudo que tinha acontecido na minha casa. E entrei na área de tecnologia, fiz faculdade de tecnologia e assim segui, né, esse caminho até chegar, né, hoje. O que a Etiane falou é super importante, porque eu tinha o foco, que você disse também, só naquilo que tinha que ser feito. Exatamente. E fazer... enxergar, né? Exato, e fazer da melhor forma possível. Né? Então, eu acho que esse era o principal foco e eu não acho que esse foco tem que sair. Eu acho que todas as meninas, meninos, enfim, todo mundo do ambiente profissional tem que ter o foco em levantar da cama todo dia e falar assim, hoje eu vou fazer o melhor que eu posso fazer dentro daquilo. Eu lembro que eu era Service Desk, gente, Field, e eu levantava e falava assim, hoje eu vou arrumar o computador de um jeito que ninguém nunca arrumou. O que eu vou fazer? Eu vou deixar uma cartinha, será, para a pessoa? Eu falei, eu vou fazer alguma coisa diferente desde aquela época, isso até hoje. Eu falo, o que eu tenho para fazer hoje que eu vou fazer de diferente? E eu acho que esse foco a gente não pode perder. É óbvio que à medida que você vai crescendo na carreira, você vai tendo mais maturidade, você vai enxergando mais os desafios e é a sua obrigação falar sobre isso. Não como uma defesa bélica, que eu não acho correto também, porque eu acho que não ajuda em nada. Mas aproveitando o que há de melhor potencial nas pessoas. Muito bacana mesmo. Falando um pouquinho do que eu passei, muito parecido com vocês, né? E eu acho que as pessoas de sucesso, de modo geral, tem sempre esse propósito, né? Independente do que aconteça ao seu redor, olha para o seu objetivo principal e faça acontecer. Então, quando eu montei a empresa, eu também tinha 23 anos, eu sou advogada, e eu tinha uma única certeza que eu não queria trabalhar com direito de jeito nenhum. Eu queria empreender, e achava que empreender era, vamos abrir uma empresa. E sem saber ali os desafios que é, sem conhecer a fundo tecnologia. Então, eu me lembro que eu estudava à noite, madrugadas estudando para poder trabalhar, não sei, sozinha eu em computador. E também tive muito apoio do meu pai, ele foi muito importante. E é muito engraçado, porque hoje eu a gente estava até conversando aqui nos bastidores, mas hoje eu enxergo, né, como meu pai foi importante, porque eu perguntava para ele as coisas e ficava muito frustrada. Falava, pai, mas me ajuda, como é que faz? Como é que é isso? Como é que é aquilo? E ele só respondia para mim, você só vai aprender errando. E na vida a gente tem que errar e tem que suplantar. E se com força de vontade você vai conseguir chegar onde você quer chegar. E eu falava, mas pai, não é isso, eu tô dando entende. Eu tô pedindo um conselho. Eu só quero a resposta. Eu não tô sabendo, não precisa filosofar, né? Que a gente sempre escuta, de motivacional e tal. Por favor, eu quero saber se esse dinheiro aplicado aqui vai estar aqui, se está certo, se essa... Hoje ele me fala que ele não tinha a menor noção do que eu estava falando. E que ele não conseguia me ajudar. Mas ele também queria ser um espelho e me colocar para frente. Então, cada não desse me fazia estudar 10 vezes mais. Porque eu falava, não, agora eu preciso mostrar que eu conheço, que eu vou conseguir ir para frente, né? E fazer acontecer. E me lembro que na época que eu montei a empresa, falando sobre esse ambiente masculino, tinha reuniões que eu ia. Eu tinha um sonho, cor de rosa, pesava 500 quilos. É pink. Eu tinha ganhado, sei lá, quando eu passei na faculdade. E uma menina vendendo tecnologia, sem respaldo para poder fundamentar. Foi uma ideia que eu constituí, que eu falei, poxa, esse negócio é um negócio bacana para o cliente e para a empresa. Então, vai me dar satisfação em trabalhar. Eu pedia, falava, pai, você pode cobrir mais reunião? Eu só preciso do cabelo branco e de uma figura masculina. Aí, da segunda vez, eu falei, gente, às vezes você abriu a boca, deu muito errado. Foram informações, assim, completamente inadequadas. Aí eu falei, não, saber, eu vou para a sua Univar, eu preciso vender. Alguma coisa a gente precisa fazer e eu preciso fazer esse projeto acontecer. Então... é engraçado, é importante, né? Quem tá ao nosso lado colocar a gente pra frente, ou a gente mesmo, né? Que não tem oportunidade, mas nós nos colocarmos, eu vou conseguir, e depende só de mim, né? Eu falo muito, a gente fez um evento agora de gestão de liderança esses dias, eu falo muito isso pro líder.
e tá sempre para os colaboradores, eles estão num ambiente, uma empresa de crescimento, né, ou qualquer companhia, você pode empreender com dinheiro alheio. Então é muito legal esse acordar, o que você falou, acordar e falar como que eu vou resolver o problema de um jeito melhor. Nossa, acho que o sonho de todo CEO ter uma companhia que pense dessa forma. Porque é isso. E todo mundo consegue pensar assim. Você não precisa estar numa posição de liderança para você pensar assim. Você não precisa ser homem para pensar assim. Você não precisa ser mulher para pensar assim. É isso. Porque no final das contas, gente, competência não tem gênero. Então, se você coloca a competência no centro de tudo, isso fica secundário, sim. Mantendo a sua essência. Então, hoje... Os valores. Os seus valores. Hoje eu brinco, meu mouse até hoje é rosa. Rosa, muito rosa. Rosa mais rosa do que a minha blusa. E eu entro numa reunião do conselho, tiro o meu mouse rosa e ponho em cima da mesa. E aquilo ali é um grito à manutenção da minha essência. Se eu gosto do mouse rosa, por que eu vou usar o mouse preto que nem todo mundo da mesa? Com certeza. Isso nunca foi dito. E uma vez uma colega minha falou assim, nossa, Cláudia, você é uma superintendente. Eu estava em outra empresa, você é uma superintendente. Se usando o mouse rosa, eu falei assim, vem cá, vou te dar que cor você gosta? Eu gosto de roxo. Vou te dar um mouse roxo. Assim, o que eu coloco na sua cabeça né, e se eu puder te deixar um conselho nunca perca a sua essência, por nada nem por ninguém. Muitas vezes a gente se endurece, né, Ti? Exato. Coisa que uma menina, muitas vezes, consegue colocar. Então, acho que é legal para quem está nos ouvindo usar isso como exemplo, porque passamos por isso, eu lá com o meu sonho pai rosa, você seu mouse rosa, mas é importante para quem está nos assistindo, né? É o princípio da excelência. Eu falo que é o princípio da excelência, que é quando você se coloca para fazer bem feito o que você tem que fazer, independente se é na área de TI, se é em casa. Então, trazendo até para o nosso dia a dia, eu detesto lavar louça. Mas se eu vou lavar louça, eu sou aquela que eu vou raspar onde eu passar a mão e eu sentir que está áspero, porque eu quero que a louça fique bem lavada. E é isso que faz com que a gente cresça e se desenvolva na carreira. Eu falo que às vezes a gente está ali no dia a dia trabalhando, se esforçando, empreendendo dentro daquilo que a gente acredita. Aí a gente olha em volta e fala assim, nossa, não tem ninguém vendo o que eu estou fazendo. Quem é que vai tomar uma decisão? Ninguém. Então, é você que tem que tomar a decisão. E uma coisa que eu aprendi, desde que eu vim da Bahia para cá, com 14 anos, é que sempre tem alguém vendo o que você faz. Então, faça da melhor maneira possível, né? Não dá para a gente negligenciar a entrega. Então, a construção da carreira, muito ela acontece pela sua entrega. É uma consequência. Uma consequência da Os sua jovens entrega. precisam até escutar isso. É muito bacana essa colocação. Porque os jovens, de modo geral, entenda isso como uma crítica, mas sim o resultado, eu acho que da nossa geração e das novas gerações, é querer as coisas de imediato. Eu sinto isso muito na companhia, na contratação. Não tem júnior mais para contratar. Não tem, exatamente. Não tem júnior mais para contratar, porque todo mundo já quer. E a gente está queimando fases extremamente importantes. Segundo a maturidade, conhecimento. E a gente começou do zero. Eu era técnico. Eu fiz o nosso primeiro contrato. Eu plantei todas as máquinas. Eu fiz a logística dentro do carro emprestado. Então, eu não cheguei aqui, sentei numa cadeira e tudo aconteceu. Porque eu já montei de computador, é surreal. E aí eu vejo hoje isso que você falou, não tem júnior, porque as pessoas não têm mais, de modo geral, claro, tem várias exceções, mas o construir leva tempo. A gente constrói uma casa do dia para a noite. Tem que ir colocando tijolo por tijolo. Sabe o que eu costumo dizer? A carreira da gente é um Lego. Então, o que a gente vai fazendo? A gente começa uma pecinha única. E aos poucos, através da experiência, do que a gente estuda, das pessoas que a gente convive, às vezes eu aprendo com você, eu estou aprendendo aqui com vocês, onde você vai conectando pecinhas. Às vezes você fala, que forma eu quero estar? Eu quero estar num formato de sentada numa cadeira de CIO? Que tipo de peça falta para eu sentar nessa cadeira? E aí você vai buscar. Você pode acelerar. Como você acelera? Você acelera estudando, você acelera convivendo com gente que está nesse meio, você acelera aumentando o teu poder de visão. Eu acho que tudo isso é extremamente importante. Mas, trazendo para o... processo antes, né? Exatamente. É processual. Não pode queimar a fase, que eu brinco, né? Mas trazendo para o nosso mundo e trazendo para o tema do Dia das Mulheres, que é hoje, eu acho que a gente deve começar olhando para um ponto muito importante, que não tem culpado.
Então, eu fiz uma tese de mestrado onde eu estudei a participação das mulheres no mercado de tecnologia e as vantagens, lembrei lá da época do House, as vantagens e as desvantagens que a gente tem dentro dessa posição. Então, assim, e aí por que eu comecei a estudar isso tecnicamente? Para trazer para a ciência e para a consciência. Porque quando eu falava que eu entrava numa sala e que às vezes a pessoa não me dava a palavra, falavam que era mimimi. Quando eu chegava com uma defesa, falavam que era feminismo. É por causa do feminismo que nós 4 estamos sentados aqui hoje. É por causa disso que a gente tem o poder de voto. Mas tudo bem, eu também não sou a favor da defesa bélica. Por que eu não sou a favor da defesa bélica? Porque não tem culpado. E aí, quando eu chego para dar uma palestra, é muito engraçado. Mas é difícil, tem muita mulher que acha que tem. Exato. Isso aí você já passou no nível, mas isso é falta de conhecimento técnico. Com certeza. Que aí, quando eu chego para dar uma palestra, é muito engraçado. Porque eu falo assim, gente, hoje a palestra vai ser de equidade de gênero na área de tecnologia. Gente, é muito legal, né? Você fazer a leitura, porque os meninos já conhecem assim. Aí, quem tem oportunidade, quem está sentado mais na ponta, já sai para atender a cola, já vai no banheiro, pegar uma esfirra no barzinho. Vamos lá. Então, assim, pega a primeira oportunidade. Aí eu pego o pessoal e falo assim, gente, ó, a palestra para todo mundo. Falei, prometo que não vai ser chato, vai ser legal. Mas, quando você vai na literatura científica mesmo, você vê que existem os vieses, esses vieses, eles são inconscientes. Então, não é algo que é por querer. 51% dos homens, tem pesquisa que não fazem a mínima ideia do que acontece. Não é por querer. E aí, um negócio engraçado é o seguinte, eles não têm muita noção do que está acontecendo e a gente também tem viés. Nós, meninas. Esses dias, não faz muito tempo, tá? Fui fazer uma entrevista, uma cadeira executiva, uma cadeira técnica, super técnica. E aí, eu entrevistei um menino lá, gastei uma horinha lá entrevistando o menino. E saí e falei, nossa, o menino é ótimo, é a pessoa perfeita para essa cadeira, etc. Aí eu sempre procuro deixar no shortlist. Eu, gente, que estudo esse tema já faz mais de 3 anos, que tô com esse tema fresco na consciência falando aqui para vocês verem como é viés inconsciente. Comecei a entrevistar uma menina. A menina tinha curso no ITA, tinha formação na USP, era extremamente técnica. Eu sabatinei a menina, eu realmente sabatinei a menina umas 2 horas, coisa que eu não fiz com a menina. Até um ponto de que ainda bem, graças a Deus eu estudo isso, eu parei e falei assim, gente, para, Cláudia. Falei, será que se fosse um menino eu tava perguntando tanto assim? Porque para mim era muito diferente ela ter esse conhecimento técnico, como realmente é minoria. Então, são vieses que vêm desde a nossa criação, e que não é culpa, a gente está criando nossos filhos dentro da nossa casa. Assim. E pegando até esse gancho, a gente traz agora o conceito da diversidade e inclusão, porque times diversos colaboram ainda mais para o resultado da companhia. Independente se você é homem, menina, branco, preto, marrom, amarelo, a gente percebe até pelos estudos que quanto mais diversidade você tem no time, melhor. Esses dias eu estava lendo um livro chama Alma e Moral, e ele fala que a unanimidade é um crime à sobrevivência. E, por vezes, a gente se permitiu viver nessa unanimidade, né? Seja de gênero, seja de classe, seja de um monte de coisas que a gente vê por aí. Então, assim, quando eu falo com o meu filho, que ele vem já com essa ideia, mamãe, eu já sei dirigir, ele vai fazer 14 anos agora, e como só sou eu e ele em casa, sou mãe solo, eu acho importante ele saber dirigir para uma emergência, alguma coisa. E ele sabe dirigir já ensinei, né? E aí ele vira pra mim e fala assim, mãe, eu vou pegar o carro e dirigir. Eu falei, filho, uma coisa é dirigir, outra coisa é você ter a experiência para dirigir sozinho. E aí vem de encontro a esse crescimento que as pessoas têm que ter, que os jovens têm que entender a importância de passar pelas fases, né? Falando de meme, falando dessa juventude que está aí, eu vi um meme ontem na internet, fiquei assim, tem os hobbies, né? Eu gosto de ver meme na internet, eu encho os meus amigos de meme. Que não tem sênior de 6 meses. Não, exatamente. Né? Não tem. Então, é importante a gente olhar esses vieses que a Cláudia trouxe, porque eles estão intrínsecos em tudo que a gente faz. Nós somos frutos de uma sociedade, né? Exato. Na verdade, a formação do ser humano é 50, eu brinco, você pode ter dados mais científicos melhores, mas eu falo, é metade
genético e metade é do seu entorno, da sociedade, do meio, de como você cresceu e aprendeu aquilo. Quer um exemplo disso daí? Você acha que é melhor homem ou mulher em matemática? Homem. Não sei te responder. A maioria das pessoas respondem que são os homens. Tem pesquisa lá do começo que olha para o traço biológico mesmo, e a capacidade biológica da pessoa, a capacidade no começo da infância é igual. Agora, vamos olhar para dentro da nossa casa? Vou te contar um caso dentro da minha casa. Dentro da minha casa é o homem. Então, vou te contar meu marido, meu filho. Vou te contar um caso de dentro da minha casa. Eu tenho 2 meninos. E eu tenho uma vizinha que tem 2 meninas. E os meus meninos nasceram com tablet na mão. E aí, quando tem um menino com tablet na mão, aquela coisa toda... Depois vou falar sobre isso. Você brinca e fala, lá, vai codar quando crescer. É isso que você fala pro menino. Para o menino, que tipo de brincadeira que eles gostam mais e que você mais incentiva? Competição. Para a menina, o que é mais incentivado? A colaboração. Boneca, cuidar e etc, etc. Isso dentro da nossa casa. Aí vamos para minha casa. Minha casa, gente, que estudo isso. Certo? Cresceram com o tablet na mão, etc. E sempre falei dessas ideias na mesa da cozinha, enfim. Né? É algo que é discutido. Ok. Aí fui na casa da minha colega, entrei na sala dela, a parede dela, uma pessoa muito artista, uma pessoa muito diferente de mim, assim, eu sou super pragmática, né? Eu já sou Aí entrei na sala dela, assim, pinturas de guache, de cima e embaixo na parede. Dos filhos? Das meninas dela, que são meninas. Aí eu olhei para dentro de mim, por isso que é importante conhecer o tema, falei assim, que dia que eu coloquei um pincel na mão do meu filho que não fosse uma lição obrigatória de escola. Então, a minha pergunta é, será que nós fomos estimulados dentro da nossa casa e estamos estimulando, e está melhorando, tá, gente? E estamos estimulando de maneira igual para permitir que todo mundo lá na frente tivesse o mesmo tipo de interesse pelas faculdades de tecnologia? Mas eu vou te falar que, um pouquinho sobre ser mãe executiva, né? Como que a mãe criou e como que a mãe incentiva. E quando eu falo que é metade genético, metade do meio que você vive, existem estudos que falam isso, que eu prometo voltar com mais propriedade para tratar do assunto. Mas você vê que tem crianças que nascem com um perfil e tem crianças que nascem com outro perfil. Claro que o estímulo que a gente dá em casa é super importante. Mas eu vou contar a minha história. Eu tenho uma irmã médica. A gente teve a mesma educação, o mesmo estímulo. Todos tem 1 ano de diferença. E a gente é completamente diferente. E minha mãe se pergunta muito, às vezes se culpa até porque da diferença, não sei o quê. E eu tenho um menino e uma menina. E que a menina é muito mais líder que o menino. Que a menina é muito mais pra frente. Ai, meu Deus, meus filhos escutando esse bate-papo quando... Mas eu tento dar o mesmo estímulo para os dois. Já com essa cabeça, né? Até porque... eu acredito muito na formação, mas existem vários estudos que falam que você forma um ser humano até os 7 anos. O cérebro é formado lá, se você fecha aos 20 e pouco, mas até os 7 anos é a base, né? Então, a base emocional, a base criativa. Então, muitos pais que se preocupam, onde que eu vou conseguir fazer com que meu filho estude, ou que faculdade que ele vai fazer. E a primeira infância, né? Quanto você se deu de liberdade para o seu filho, se deixou ele errar, enfim. Então, é um tema que eu gosto e que eu tento aplicar em casa. Mas eu vejo que eles reagem de forma completamente diferente. Sim, a aptidão, ela sempre existe. A pergunta que fica é, será que a gente está estimulando ou se esforçando para estimular de maneira igual e de maneira que a gente crie o interesse? Nessas palestras que eu vou dar, gente, eu pergunto, quem aqui tem filho em idade escolar? Aí um monte de gente levanta a mão lá. E quem escolhe... Né? Quem que o filho, a menina, está escolhendo faculdade de tecnologia? Cara, de 400 pessoas, 3 pessoas levantou a mão. Mas esse é um outro viés, né? Por ter um número menor de mulheres na área de tecnologia. Porque a gente escuta muito achando, a gente toma como verdade que é um preconceito do homem, né? E não é uma verdade, né? Às vezes é a mulher que não quer entrar. O seu próprio exemplo, né? Tipo, você se viu nesse momento de por que eu fiz tantas perguntas para uma candidata mulher e menos para um candidato homem. Então, esse também é um viés, né? Além do que é comprovado, aí é um número gigantesco de mulheres que abandonam a carreira profissional
para cuidar da casa, dos filhos. Então, isso tira muita mulher do mercado de trabalho. E isso que você falou, a área de tecnologia não é uma área que que atrai meninas quando elas vão escolher os seus cursos. Elas acabam escolhendo uma medicina, uma arquitetura, veterinária e não a área de TI. Esse ponto é bem interessante que você trouxe. Hoje mesmo eu estava num bate-papo antes de vir para cá com os executivos de escola, de academia. E a gente estava tentando montar um projeto para criança mesmo, em pequenos, para incentivar justamente a construção da TI, para incentivar, porque hoje os jovens já nascem muito voltados para o tablet, né? É TikTok, é um negocinho aqui, mas eles não entendem o fundamento, a importância e qual é o impacto disso na sociedade. Então a gente estava elaborando um projeto lúdico para que isso fosse trabalhado na sala de aula, no curso regular, ensino médio, fundamental 1, fundamental 2, para que a criança, e principalmente as mulheres, comecem a tomar gosto pela tecnologia, porque, por exemplo, meu filho estudava numa escola bilíngue, bem tradicional, e eram direcionados. Então, aula de balé para as meninas, aula de futebol do meu filho para os meninos. Então, falando desse viés inconsciente, eu passei por uma situação assim com meu filho na escola, desse direcionamento. Então, por isso que nasceu esse projeto, porque ele queria fazer balé, porque as amiguinhas dele estavam no balé e ele estava ficando sozinho na escola. E a escola falou que não, que balé era para menina. Então, eu tive que fazer uma intervenção para falar, não, eu quero que ele tenha essa liberdade de fazer balé, de dançar, de brincar de boneca, de brincar de carrinho, já direciona, né? Independente de sexualidade. Matamos um bailarino internacional. É isso, porque assim, a gente vincula muito isso a gênero. E a gente tem que tomar cuidado se as nossas decisões, até em time, como que a gente fala com a nossa equipe, se a gente não está indo muito por essa onda, né? Eu falo que a diversidade, a inclusão, olhar para o gênero, olhar para a mulher, está muito além de cumprir uma regra e uma meta que as empresas têm. Por exemplo, eu sou uma mulher parda, né? Porque quando a gente fala de diversidade, a gente fala de pretos e pardos. Preto é o retinto, e pardo é da pele clara. E as pessoas me falam muito, você teve muito preconceito, como foi a sua vida, como que você chegou na liderança, porque é difícil. Cara, eu não percebi. Eu só vim saber o que era pardo há 5 anos atrás. Porque para mim pardo era o que não era preto e nem branco. Então eu ficava no meio do caminho e a gente preenchia as fichas de trabalho, ficha de escola, né? Então, esse ressignificado tem que ser dado, tem que ser falado. Porque a gente está falando bastante dos nossos filhos, né? A gente falou agora, está falando de diversidade, o que acontece em casa. Como é que vocês conseguem segurar todos os pratos? Vamos falar um pouquinho desse desafio de ser mãe executiva, e executiva no ramo de TI, gente, que eu já escutei assim, mas é muito chato. O que você está fazendo? Minhas amigas, assim, não conheço ninguém ao meu redor que trabalhe nesse ramo. Eu fiz novas amizades no ramo de tecnologia, porque até familiares, amigos, todo mundo fala, mas por que você vai trabalhar com uma coisa chata dessa? Eu falo, cara, eu acho massa, mas é isso, talvez as pessoas nem saibam o que são e já acham chato. E é uma carreira que demanda muito, né? É uma área que demanda muito viva, muito latente, onde as coisas mudam muito rápido, você tem que estar sempre se atualizando, você tem que estar sempre fazendo algo novo. Ao mesmo tempo você tem que gerenciar a sua equipe, ao mesmo tempo você tem que, vamos lá, na pergunta, como que vocês conseguem essa dupla jornada? Olha, não é fácil. Quero dicas até. Olha, André, não é fácil. Eu já me peguei em situações falando do seguinte, que em alguns momentos é até absurdo. Eu entrego muito mais que qualquer homem. Só que isso tem um peso por trás e abrir mão de tantas outras coisas. Pois é, a primeira infância do meu filho. A primeira infância do meu filho foi ele na escola, das 7 às 7 da noite. E eu trabalhava, dava aula à noite, chegava, botava ele para dormir, dava beijinho, no outro dia deixava ele na escola. Mas existe uma culpa aí ou existe... Existia uma culpa muito grande, porque principalmente no perder atividades da escola, perder reunião, porque tá na reunião. Eu já esqueci o meu filho no hall, porque eu estava atrasada e eu tinha que deixar ele na escola. Eu fui para a escola e larguei ele em casa, no hall. Porque a minha cabeça... porque a reunião começou antes, eu conectei o fone, tô falando no celular, tô indo levar ele pra escola e eu esqueci ele no hall. Cheguei na escola falando no celular e a pessoa me pergunta, o que
você tá fazendo aqui, tia? Eu falei, uai, tá deixando o Murilo. Mas o Murilo não tá aqui. Aí eu falo, gente, desculpa, eu preciso voltar em casa, gente, porque eu larguei meu filho no hall. Eu cheguei lá, ele tava chorando. Então, tem culpa, sim, a gente fica sempre culpada. Aí eu me sentia muito mais culpada, porque ele falava pra mim que ele queria seguir a profissão do pai, que é personal. Aí eu falava, filho, a mamãe, ele fala, seu trabalho é muito chato, você fica sentada, você fala o dia inteiro, você trabalha o dia inteiro, você fica de noite. E isso passou um pouco à medida que ele foi crescendo, que eu fiz muita terapia também, porque você precisa fazer terapia, não tem como você lidar com essas questões. E você tem que escolher. Eu falo, toda vez que você escolhe um sim para alguém ou para alguma coisa, você está dizendo não para outra. Então, você tem que ter consciência disso. E eu entrego muito mais do que os homens no trabalho, porque eu tenho esse compromisso, porque para mim é muito caro estar no trabalho. Então, se eu não estiver lá para entregar rápido e de uma maneira que eu não tenha retrabalho, isso para mim é muito custoso. Me custa muito deixar meu filho na escola, me custa não viver com ele, me custa ser só eu e ele e eu não estar com ele para eu estar entregando o que eu preciso dar para ele no futuro. Então, quando eu estou no trabalho, ali eu estou 100%. E muitas vezes vem a rispidez, porque assim, cara, eu não tenho tempo para perder. Não estou aqui para brincar, não estou aqui para fazer amigos, eu estou aqui para entregar. Enfatiza essa frase, porque é difícil todos entenderem isso, né? Que a gente que tem dupla jornada, o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. O que ela está respondendo no final das contas? Que ela não está dando conta. A gente tem que tomar consciência de que a gente não vai dar conta. A maternidade e a profissão é uma conta que não fecha. E que não vai fechar nunca. Exato. São escolhas que você faz. Então, pensa no funil da carreira da mulher na área de tecnologia, que é o tema aqui da nossa conversa. Entra pouca. A gente falou que entra pouco, porque é uma profissão pouco atrativa, porque a gente não incentiva igual, porque tem a questão do nerd lá atrás, enfim, porque na primeira turma de formandos lá da USP tinha mais mulher que homem, porque migrou da licenciatura matemática para ciência e computação. A gente foi se perdendo, em algum momento a gente foi se perdendo durante o tempo. Aí entra pouco. Aí vamos combinar, uma profissão, não posso falar palavrão, mas é uma profissão muito demandante, muito desgastante. Tem até um artigo do Gartner que fala que é o teorema do herói, porque o profissional de tecnologia é o cara que vira noite. Isso tem diminuído agora com as novas gerações e com novas tecnologias que estão aparecendo, mas em determinado nível a gente ainda é muito demandado. E aí chega na fase intermediária da carreira, certo? São poucas mulheres, você tem poucos modelos que você falou. A gente, é a hora que você começa a pensar na maternidade, ou que você já virou mãe, certo? E é um ambiente onde você encontra muitos desafios, nem sempre você tem as mesmas oportunidades, tudo isso acontece. Qual que é a primeira coisa que acontece? Vou desistir, porque é uma conta cara, é o que ela falou. É muito mais fácil eu ficar com meu filho, porque esse emprego não está me dando realização, muitas vezes não paga bem, porque nosso salário é 23% menor do que o dos homens ainda. Então, cara, como é que você faz essa conta fechar? Não faz. Então, uma das coisas, eu escrevi um livro agora... E é ter consciência, por isso terapia é importante, etc. E ter consciência de que você não vai ser perfeito em tudo. E que você sempre... É muito difícil, mas você sempre vai ter que... Por isso que você tem que saber as suas prioridades. Eu sempre digo assim, quais são as prioridades na minha cabeça? Aí na reunião do filho, prioridade, eu falo que são as bolas de vidro e as bolas de borracha. A de borracha eu seguro, a de borracha eu deixo lá quicando. São vários pratinhos caindo. Certo? Eu falo que hoje eu sou mais julgada pelas outras mães do que pelos meus filhos. Meus filhos, eu já cheguei a ponto de sentar e falar assim, vocês querem que a mãe para de trabalhar? A mãe para. E meu filho mais velho assim, não, mamãe, eu adoro a Arquilock, eu tenho muito orgulho de você, nenhuma mãe trabalha. E eu falei, putz, escutar isso te dá um Você sabe que a maior realização que eu tive na vida foi quando eu fui escrever meu livro, né? E aí eu contei a história e o meu filho falou assim, olha, a minha mãe tá num livro. Olha, e eu vou falar para você uma coisa. Eu acho que você ser uma mãe infeliz dentro de casa, se você como profissional pior, né? te deixa realizada, você vai ser uma mãe muito pior do que qualquer outra coisa. Então, essa escolha é muito importante para você. E é o que a Tiane falou. O sim, ele é muito mais restritivo que o não. Eu falo que nem quando você casa com uma pessoa, você fala não para tudo o resto, né? Então, o sim, ele é muito mais restritivo que o não. Tem que pensar
né, antes de tomar uma determinada decisão pela maternidade, você tem que saber que você não vai ser perfeito em tudo. E a gente é cobrado por ser perfeito em tudo pelas outras mães, pela sociedade. Eu sou igualzinho, eu sinto vontade de sair do grupo de condomínio, porque enquanto eu estou numa reunião lá me descabelando, tem mãe fazendo brigadeiro gourmet pro filho. Então, nasceu uma mãe, nasceu uma culpa. Tem até um caos... Tem até um caos engraçado, que depois disso, eu mudei minha concepção de vida, assim. Eu falo que minhas vizinhas são meus cases de maternidade, porque eu tenho um menino de 11 anos e a minha vizinha tem um menino de 11 anos também, igualzinho, idade de 3 meses de diferença. E ela optou, porque ela gosta, porque faz ela feliz, de ficar com o filho dela em casa. Então ela largou mão da carreira, tudo, e a gente discute muito isso, as frustrações que ela tem por causa disso, e etc. E eu mostrando as outras partes, a culpa que eu tenho, porque trabalho demais, etc. Mas um negócio na primeira infância deles foi muito interessante que aconteceu. Eu cheguei 10 horas da noite, eu contei essa história. Eu cheguei 10 horas da noite em casa, eu falo que é o caso do Pinico. E eu estava desfraldando o Gabriel. E xixi, cocô para todo lado, na casa, aquela visão do inferno. E o menino já estava pegando uma certa idade, um monte de gente me julgando que eu não conseguia desfraldar. Mães que estão desfraldando criança, eu não conheço ninguém de 18 anos usando fralda que não tenha algum problema físico. Então, assim, deixa rolar. Vai acontecer. Mas se... E aquele negócio dentro de mim, cheguei em casa, chorei. Porque falei assim, olha, ele não consigo tirar a fralda do meu filho, porque eu trabalho demais. Essa era a minha conclusão. Passou um pouco, e aí Deus manda na porta da gente, entrou a minha amiga, já tinha limpado a rosto, entrou a minha amiga e falou assim, Cláudia, preciso falar com você. Aí eu falei, fala. Não consigo desfraldar. Ela falou, não consigo desfraldar o meu filho. Aí eu falei, sério? Ela falou, sério, porque eu fico muito com ele em casa. Mas é isso, a gente constrói, né? É impressionante o poder que o nosso cérebro tem de construir essas cobranças. E aí teve um momento que eu falo, CEO e fundador de empresa não teve férias. Porque por mais que você tente ficar de férias, você está sempre pensando. E você tem uma responsabilidade gigante para com os clientes, você tem uma responsabilidade gigante financeira, você tem uma responsabilidade gigante social também. Porque quantas famílias dependem daquele negócio? E então você está sempre com a cabeça aqui e lá. Então eu tive que fazer um trabalho grande para ter qualidade de tempo. E tem coisas que eu percebo que meus filhos me demandam que não são tão importantes na minha percepção. E coisas que são muito importantes. Você está falando do desfraldar. Para mim foi super fácil, por exemplo, desfraldar, porque eu simplesmente tirei a fralda. E para mim não existia a menor possibilidade, assim, ter que ir fazer de um jeito muito duro. Isso causou um super problema intestinal no meu filho. Aí eu falei, ai meu Deus, a minha falta de paciência e de tempo fez que meu filho até hoje sofre com problema de intestino. Mas eu fiz o que eu achava certo e o que dava para fazer naquele momento da minha vida. E eu tava, assim, só mencionando, voltando aqui um pouquinho da questão das férias, né, que falou que a gente não tira as férias. Com o tempo também, a gente vai... eu coloco, por exemplo, em várias situações, até final de semana, às vezes, meu celular na mala vivo, porque é um jeito de eu estar com meus filhos. Porque eu sei que se eu sou acionada no trabalho, eu tenho não é nem cobrança, né? Uma responsabilidade grande, vou ter que parar tudo e vou tentar dentro do meu trabalho. E, para mim, durante muito tempo, isso foi uma questão. E quando eu comecei a fazer isso, meus filhos assim, mas você não vai trabalhar no final de semana? Achando estranho. A minha filha pegando o computador e mexendo no computador. Tem 3 anos, fazer 4 anos. Mamãe, tô trabalhando, vamos com o papel, gente? Porque ela já se liga, né? De onde vem. De onde vem. Exatamente. Aí eu falei que eu tentar levar isso numa boa, né? Vamos ver como é que vai ser. E algumas reuniões eu preciso realmente fazer esse final de semana, porque eu tenho marido durante a semana, as crianças, a gente tem que se cuidar também como mulher, fazer banca bem, cuidar da saúde mental, corporal, né? Então tem coisas muito estratégicas que eu pego no final de semana que eu falo que ninguém vai, tô mais leve, essa palavra. E comecei a envolver neles. Pensar, né? Às vezes, assim, aparece a isso em reunião, e contando pra ele, até o momento que eles enchem, fica o saco cheio, sai. Mas eu acho que, sim, com o tempo, a gente vai conseguindo administrar. Um ponto que
que assim, eu não sei até que ponto isso afeta o desempenho do meu time, por exemplo, quando eu olho minha vida profissional na empresa, né? Mas esse equilíbrio de tentar, esse esforço de tentar equilibrar a vida maternal com a vida profissional, ela trouxe para mim algo que às vezes eu sinto que o meu time não aguenta muito, porque eu nivelo o meu time pela minha entrega. Então, se eu estou abrindo mão de estar com meu filho, se eu estou trabalhando de madrugada, se eu estou entregando de madrugada e eu estou lá feliz e alegre, porque é o que me satisfaz, é o que me realiza, eu espero que meu time faça isso. Então, eu nivelo por alto. Eu queria te convidar para um próximo podcast. De verdade, porque a gente precisa explorar isso. Ótimo, porque eu nivelo por alto. A gente explorar. Eu nivelo por alto. E eu falo para eles, às vezes eles falam assim, eu não consigo entregar isso hoje porque eu tô com dor de cabeça. E às vezes é um pouco duro, mas é uma realidade. Eu falo, mas não é um motivo. Me traga um motivo. Você precisa de ajuda, você precisa aprender um pouco mais, você precisa de tempo, você não conseguiu cumprir no prazo combinado. Uma dor de cabeça, eu fico com dor de cabeça o dia inteiro. Por isso que eu acho que a gente trazendo esse tema para o Dia das Mulheres, né? A gente tendo na consciência de que competência não tem gênero, de que a gente não vai ser perfeitas e de que a maternidade é um potencial ao invés de ser um limitante. Se você der a mínima condição para uma mulher trabalhar de casa, ela vai trabalhar de casa, ela vai trabalhar no escritório e ela vai render desse jeito. Por quê? Porque tem uma inspiração dentro de casa que você quer servir. O tempo é caro, é exatamente isso. Eu acho que se a gente combinar tudo isso, a gente percebe que num mundo onde vão faltar, e cada vez mais vão faltar profissionais esquilizados, a gente está falando aí de 600 mil, se não me engano, até 2026, alguma coisa assim saiu no fórum. Na era de inteligência artificial, onde 53% são mulheres, não dá para ignorar metade da população. Não é uma alternativa nossa ignorar metade da população. E pegando o gancho também no que a Eti falou de equipes diversas, se você não quer olhar esse tema da participação das mulheres no mercado do ponto de vista social, você menina, você menino, qualquer um que estiver escutando, não olha do ponto de vista financeiro, entendeu? Empresa que é mais diversa como um todo, ela tem 66% mais ROI, tomou melhores decisões durante a pandemia, porque teve uma visão mais adequada do cenário pandêmico. Aí eu estou falando de diversidade como um todo, tá? E num mundo onde vai ser importante fazer as melhores perguntas e não ter todas as respostas prontas, você ter pessoas que fazem perguntas diversas, quando a gente está falando de inteligência artificial, é mais importante ainda. É muito mais... Posso falar de futebol? Pode? Pega uma torcida, uma determinada torcida, certo? Que pensa muito fortemente que tem um campeonato mundial, certo? Vamos pegar essa torcida inteira, vamos colocar dentro... minha, no caso. Isso. Vamos pegar essa torcida inteira, vamos colocar dentro de um campo de futebol. Vai todo mundo pro mesmo milhares lado, né? E milhares de pessoas, e vamos pedir para eles perguntarem numa ferramenta de IA generativa, essa famosa aí, se o determinado time é campeão mundial. Qual que é a resposta que a ferramenta vai dar? Que sim, porque todo mundo pensa igual, né? Isso é a equipe não diversa. A gente não precisa de uma IA que dê uma resposta, pode até ser verdade, mas ela tem que considerar os outros pontos. Eu falo muito isso para o nosso time de gestão, né? Nosso CILER. O conflito é muito importante. Muito! E é conflito mesmo que existe, assim. Eu falo, se não existisse isso, para a gestão é mais fácil, porque é um ambiente que não tem conflito. Mas no ambiente sem conflito, quando eu falo conflito, são divergências de opinião e não ceder fácil, né, a opinião do outro. E eu observo muito isso, né, pessoas muito fortes com opiniões formadas. Claro, para abertura, para escutar outras é importante, mas você realmente defender aquilo que você acredita, um time de sucesso tem que ter, né, essa diversidade. E isso tem como diversidade de gênero também. Então, eu gostaria de estar, assim, a tarde inteira aqui para ter papo com vocês. Espero que a gente tenha várias outras oportunidades de estarmos juntas. A gente está com tempo aqui. Já me subiram uma plaquinha aqui algumas vezes. Trabalhando com o tempo bem agitado. Mas, para fechar, eu gostaria que cada uma de vocês, duas mulheres de muito sucesso, eu sei, acho que a gente não explorou nem 10% do que a gente poderia explorar.
do conhecimento de vocês nesse bate-papo, mas a mensagem que vocês deixariam para as milhares de mulheres que estão nos escutando, homens também que estão nos escutando, é uma mensagem relacionada agora a como que vocês enxergam o mundo de tecnologia linkado com mulheres dentro da tecnologia. Eu acho que é um mundo cada vez mais onde a gente vai ter oportunidade de mostrar as nossas habilidades sociais. E cada vez mais, dentro desse contexto de mostrar nossas habilidades sociais, a diversidade vai ficar cada vez mais importante. É um mundo onde a questão da inteligência artificial que está chegando vai esbarrar em 1,1 bilhão de empregos. Então, a gente vai ter que se reinventar. E a gente se reinventar usando 100% da nossa capacidade é muito mais fácil do que a gente se reinventar usando 50%. Então, se não quer olhar para a diversidade de gênero, para a participação das mulheres no mercado de tecnologia, do ponto de vista social, que injetaria já milhares e milhares de dólares na economia, no PIB, que já injetaria milhares e milhares de dólares da economia no PIB, olhe do ponto de vista econômico. Olha do ponto de vista de como isso vai melhorar o seu entorno, como isso vai melhorar a tua capacidade de geração de dados e de tomada de decisão. E, de novo, competência não tem gênero. Eu acho que isso é super importante a gente manter. É levantar da cama para fazer as coisas com energia, com amor e dando o nosso melhor, independente do gênero. Sensacional. Muito obrigada pela aula, por tudo que foi passado aqui hoje. Do seu conhecimento, enfim, não é à toa que você está onde você está hoje. Parabéns. Obrigada pela mãe, pela mulher e pela empresária. Vários pratinhos quebrados, vários pratinhos. Mas meus parabéns. Obrigada. Bom, e de recadinho rápido, deixaria para você o seguinte, defina o que você quer, onde você quer chegar e fale. Não tenho para quem falar, fale para você, escreve e põe no seu espelho. Durante a jornada profissional, pessoal de mãe, amigos, a gente vai ter inúmeras desculpas verdadeiras para desistir. É que hoje a minha agenda está cheia, não dá para eu ir. É que hoje, nossa, não consigo, estou cansada, minha cabeça está doendo, porque não consigo estudar porque eu tenho filho. Gente, é muito difícil a nossa vida, então se dediquem. Tudo que você faz com esforço que te tira daquele momento que você está acomodado e que você quer ficar no sofá, é justamente o momento que vai te levar para um outro nível. Então, seja homem ou mulher, se está passando por alguma dificuldade, se está passando por uma descrença no trabalho, como eu sigo na área de TI, sim, venha para a área de TI, a gente precisa de vocês, a gente precisa da vontade, né? Eu gosto muito do Lanterna Verde, porque ele fala que a tua força é do tamanho da tua vontade. Então, eu gosto sempre de falar isso, até quando eu estou em sala de aula, eu falo pro meu filho, filho, a tua força é o tamanho da tua vontade. Qual é a tua vontade para fazer isso? Então, eu deixo aqui esse recado, qual é o tamanho da tua vontade para você realizar as coisas que você quer esse ano? Muito bom, muito obrigada também, parabéns. Obrigada. Pela mulher que você é, pela mãe que você é, pela executiva também que se tornou, não tenho dúvidas que você ainda tem muito a percorrer, nós todas temos sempre muitos desafios, né? Cada dia mais. E foi uma delícia passar esse tempinho com vocês. Obrigada mesmo por estarem aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Obrigada, meninas. Muito valiosa. Obrigada pelo Obrigada. Obrigada.